Salve, salve, rapaziada. Vamos trazer aqui o Talisca dando entrevista à Sala dos Esportes, falando sobre a possibilidade de volta e tudo mais. Falou sobre o Bahia. Vamos embora repercutir esta entrevista aqui, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal. Tudo do seu clube do coração aqui no canal Nordeste no YouTube, beleza? Compartilha e vamos embora. Tá igual o Alex pra conseguir uma estátua aí também? Não, até porque eu cheguei tem pouco tempo, cheguei na metade da temporada passada e o Alex também conquistou muitas coisas aqui. Foram mais de 10 anos, eu acho, 10, 12 anos de carreira aqui no Fena, então tá bem distante. E chegou aí a pedido de ninguém mais, ninguém menos que José Mourinho. Como é que foi ser treinado por ele, hein, Talisca? Acho que ser treinado por ele, Thaís, foi uma das coisas bem incríveis assim, que aconteceu. Acho que ele é um treinador que realmente traz muito potencial para o atleta, até para o ser humano também. Ele é um cara incrível. Acho que trabalhar com ele foi surreal para mim. Fiquei muito feliz. Pena que foi pouco tempo, mas fiquei muito feliz. Ô Talisca, você trabalhou já com vários treinadores estrangeiros e como é que você viu a chegada do Carlo Ancelotti à seleção brasileira? Você imaginava como jogador também que era o momento de um estrangeiro desse tamanho ocupar o cargo de técnico da seleção? Com certeza. Acho que ele está assumindo a seleção brasileira até um momento importante, né? Que esse momento de transição, um momento que a seleção vem buscando vencer, jogar bem e ganhar Copa do Mundo, somar títulos. Ele chega num momento importante, né? Passamos por um momento de crise da seleção, de vários testes, enfim, de grandes treinadores também. Mas ele vem com uma bagagem europeia que eu creio que isso vai fazer muita diferença também nos confrontos com outras seleções também, principalmente na Copa do Mundo. Talisca, como é que foi a experiência de jogar no Al Nassr ao lado de Cristiano Ronaldo? Experiência incrível, foram 2 anos incríveis. Ele quando chegou lá eu já estava há 2 anos, fiquei 4 anos no clube, uma história incrível. E jogar com ele foi surreal, assim, foi um sonho para mim. Para mim ele é o melhor da história. Treinamos junto e fizemos coisas incríveis. Acho que trabalhar com ele foi, para mim, como atleta e como ser humano, potencializar o atleta, ser mais profissional, se preocupar mais com si mesmo. Acho que trabalhar com ele foi incrível. Ô Talisca, e a gente já falou aí de Arábia Saudita, já falamos de Turquia, você também já jogou na China, uma carreira internacional aí longa. Em qual país foi mais difícil de se adaptar? Mas para mim, assim, foi em todos os países, foi bem tranquilo. China, a gente no Guangzhou não fazia frio, assim, a culinária também era o que eu achava que ia ser bem complicado, não foi. Turquia no meu primeiro ano aqui no Besiktas também foi incrível. Eu acho que eu não tive dificuldade nenhuma na Europa, não. A única dificuldade que eu tive no início foi só Portugal nas primeiras semanas por questão do estilo do jogo, da adaptação também. Mas depois daí foi bem tranquilo. Queria saber de você por que você não é convocado para a seleção, com todo o teu talento, né, com a maneira como você joga, sempre olhando para o gol, né, com ótimo poder de finalização. Hoje a gente vê, pelo menos em jogadores brasileiros, uma grande dificuldade em finalizar e fazer gols. E você tem essa qualidade, né? Você acha que você merecia ter sido lembrado já pelo Ancelotti desde que ele chegou? Cara, eu acho que o atleta ele tem que fazer o melhor possível no seu clube, né? Eu vejo até o Jorginho falando, vi uma entrevista dele falando sobre isso, que o atleta para ele ser convocado, ele tem que fazer no seu clube. Então, venho anos procurando fazer no meu clube, tanto foi no Al Nassr quanto foi na China também, e agora aqui no Fener. Tá sendo uma temporada muito boa, apesar que eu fiquei machucado quase 2 meses, mas acho que venho construindo, venho trabalhando firme para isso. Eu creio que no momento certo
o mister vai estar pronto aí, vai dar oportunidade, não só a mim, mas como outros jogadores também que merecem e trabalham muito. Você sai muito novo, né, do Bahia, vai para o Benfica, vai para a Europa. Sim, muito novo. Roda o mundo, tem 31 anos ainda, já tem um currículo assim tão vasto e tanta experiência. Uma coisa que tem incomodado a gente bastante aqui no Brasil é a arbitragem e a maneira como os jogadores pressionam sem parar, reclamam sem parar, qualquer coisinha tem bolinho em cima da arbitragem. Quando você foi por exterior, você recebeu um choque e teve um desenvolvimento nesse sentido comportamental também? Você falou aí de como o Cristiano Ronaldo é um exemplo de profissionalismo. O que você acha que tem de errado no comportamento do jogador brasileiro em relação à arbitragem? O que você aprendeu lá fora? O comportamento do atleta quando sai do Brasil, com todo respeito, ele muda de 0 a 100. Por mais que a gente seja bem capacitado no Brasil, cresça com a grande estrutura de grande divisão de base, como eu cresci no Bahia, que tem uma estrutura fantástica, mas a mentalidade do jogador brasileiro, quando ele vem para a Europa, ela é sim modificada de uma forma muito intensa, porque a mentalidade realmente é outra, não é qualquer tipo de falta, o jogo é mais corrida, mas segue, não tem falta besta. Mas também os árbitros também são mais capacitados, né? Eu estou acompanhando essa situação dos jogadores reclamando muito da arbitragem e tal no Brasil. Porém, a gente tem que entender que a arbitragem no Brasil ela não é 100% profissional devidamente como deve ser, né? Com certeza. Pelo menos eu acompanho a Premier League, acompanho aqui o futebol turco, as federações têm é como se fosse um clube, trata os árbitros como se fosse um atleta, como se fosse um jogador. Eles têm que treinar, eles têm que estar vivendo aquilo ali, entendeu? Então acho que no Brasil a arbitragem pode ser um pouco mais profissional no sentido de vamos profissionalizar cada vez mais os árbitros do Brasil, porque no Brasil tem árbitros que são FIFA, tem muita qualidade, apita muito bem. Tipo, na Arábia Saudita já foi árbitros do Brasil apitar. O Daronco já apitou meu jogo, já teve alguns outros juízes também, que eu não lembro o nome, mas já apitou o jogo meu na Arábia Saudita e foi totalmente diferente o comportamento dos comportamentos que às vezes acontecem no Brasil. Mas isso cabe muito do profissionalismo dos árbitros, né? Eu acho que eu sou a favor disso porque isso vai trazer tranquilidade para os árbitros também, a poder acordar ali, saber que tem só aquilo para poder fazer, não precisa focar em outras coisas, sabe? Eu acho que isso que é o necessário para o futebol brasileiro evoluir nessa questão, porque em termos de qualidade o futebol brasileiro tem melhorado muito. Por falar em futebol brasileiro, saiu recentemente na imprensa que você tem contrato aí no Fenerbahçe, né, até a metade do ano que vem, mas que você não pensa em renovar esse contrato e sim voltar ao Brasil. O que está pesando nessa decisão? E Bahia e Corinthians aí ganham uma vantagem nesse retorno ao Brasil? Acabei vendo essas mensagens aí, acho que agora ainda mais que eu estou tendo a oportunidade de falar ao vivo com vocês, essa mensagem não é verdadeira. Eu não tive nenhuma atitude a respeito à minha renovação de contrato com o Fenerbahçe. A gente ainda não começou a conversar sobre isso. Estamos num período importante onde a gente encostamos no Gala com um ponto de diferença. Temos daqui a 2 semanas um confronto direto tão importante. Estamos bem também na Europa League, então eu acho que o foco agora, tanto meu quanto do Fener, a gente alcançar os objetivos do clube e depois ver essa situação de contrato, que isso aí existe um respeito muito grande das duas partes, então no final das contas a gente vai parar para ver com calma, mas essas notícias aí, a galera falando que eu tava voltando pro Brasil, tava escolhendo entre Bahia e Corinthians, não são verdades, porque hoje o foco é 100% aqui no Fener, nas competições que a gente tá, e a gente quer buscar alcançar o mais rápido possível. Ô, Talisca, eu queria saber, apenas como curiosidade, na quinta-feira passada aqui no Brasil, o Bruno Henrique do Flamengo acabou recebendo uma pena de R$100 mil de multa por um suposto envolvimento, né, numa questão de apostas esportivas. E a gente está vendo agora que a Turquia está numa crise gigantesca, né,
com investigação do governo e da polícia também, com algum até dirigente envolvido, presidente de clube e tal. Como é que está essa situação aí? Realmente esse negócio está tomando um corpo muito forte no futebol internacional, com muita investigação também? Sendo sincero aqui para você, na Turquia eu vi algumas coisas, mas eu não acompanho muito, porque aqui é muito rede social, né? Tanto como no Brasil, mas aqui as coisas são bem debatidas assim em rede social. Então, como eu fico olhando muito pouco a rede social, também o caso de Bruno Henrique também não cheguei a olhar totalmente, então acho que eu não tenho propriedade para poder falar sobre isso, até porque cada jogador, cada ser humano, cada um sabe das suas atitudes, então cabe às pessoas que têm que tomar decisões sobre esses casos, fazer o melhor entendimento e tomar as decisões corretas, porque realmente, se aconteceu, isso não pode ser passado em branco. Talisca, você pode chamar o Spark pra gente? Para quem não sabe, Spark é o nome artístico da outra atividade do Talisca, que é a música. Tem um violão aí atrás de você, é isso? À esquerda? É um cavaquinho? O que é? Na verdade, tem um... É um violão, tá até sem corda. Sempre procuro tocar um pouco, toco um pouco de violão, um pouco de piano, faço aula também. E como é que é aí essa história com o rap? Conta pra gente. A minha relação com a música, ela é muito antiga, muito desde pequeno. Em 2006, eu comecei a fazer música, né? Já há muito tempo. Na escola, toquei em vários desfiles de 7 de setembro, toquei algumas bandas de axé também. Mas ali naquele período, a gente não tinha condição financeira, não existia rede social. Então, hoje o mundo mudou muito, a dinâmica mudou muito também. Mas tô sempre tocando, tô sempre com os projetos com os amigos também. Tem um projeto meu também, a 94, enfim. Tem vários artistas que a gente ajuda e tá capacitando cada vez mais. Obrigada, Talisca. Ih, acho que deu... Ah, não. Tá, tudo bem. Obrigada, viu, pela sua participação. Muito sucesso e volte quando quiser aqui no nosso Sala do Esporte.